Doutor Aécio, a Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas do Estado prioriza ações como, por exemplo, nós temos uma prefeitura como Maracanaú, que é uma prefeitura grande, né? Prefeitura como Fortaleza, como Caucaia, como Juazeiro, Sobral, enfim. São prefeituras que reúnem um somatório de recursos muito elevados. É bem verdade que é muito menos em relação ao Estado, mas é um volume expressivo de dinheiro. E temos outras prefeituras, inúmeras outras, de menor porte, com recursos bem menos volumosos. A Procuradoria dá preferência a essa história de volume de recursos das administrações? Não necessariamente. Nós temos uma série de critérios para determinar o que é que vai ser prioritário. Um deles é a materialidade dos recursos envolvidos, mas esse é apenas um dos critérios. Outros critérios que podem eventualmente ser levados em consideração é a própria matéria que está em discussão, se é um assunto mais sensível, por exemplo, questões que envolvem saúde, questões que envolvem educação, questões que envolvem transporte escolar. E, evidentemente, a materialidade entra dentro desse contexto de critérios como um critério relevante. Evidentemente, uma suspeita de irregularidade num contrato, por exemplo, de R$300 mil, vai ter uma relevância menor do que a discussão sobre um contrato de aquisição de uma impressora de R$600. Isso é natural, mas ela não tem necessariamente a ver com o município, e sim com um montante de recursos que está sendo empregado naquela ocasião, porque pode ser que exista um município pequeno que tem um contrato muito relevante, um contrato muito grande, e que esse contrato tem indício de irregularidade. Esse contrato naturalmente vai demandar uma atenção especial, não pelo município X, mas pela a materialidade daquele contrato que ele celebrou. Na visão da Procuradoria de Contas, quais são os setores da administração pública que merecem um olhar mais atento? O das licitações, o das contratações de terceirizados, a execução de obras públicas. Pela natureza da nossa atuação... As licitações, sobretudo. Pela natureza da nossa atuação, acaba que a gente lida mais com licitações. E aí com os corolários da licitação. A licitação e a subsequente execução do contrato, né? A licitação já demanda a nossa atenção para verificar se estão sendo cumpridas as exigências legais, se a licitação está sendo direcionada, se está sendo competitiva, se os prazos foram respeitados. Logo depois da licitação tem a execução contratual, o contrato foi executado dentro do prazo, foi prorrogado conforme a lei. E depois os pagamentos, tudo isso envolve, não tem como fugir da atuação do Tribunal de Contas. Ontem mesmo, na sessão das contas de governo, houve uma discussão sobre a questão das liquidações que estavam sendo feitas em um prazo muito curto após o empenho. Então, o tribunal acompanha todo o ciclo da execução orçamentária, desde o planejamento da licitação, até a contratação, até o pagamento. Em todas essas etapas, há pontos de atenção. No pagamento, por exemplo, é só pagar? Não. Foi respeitada a ordem cronológica de pagamento, tem credor que está sendo privilegiado em relação a outros, então tudo isso acaba, é difícil dizer que existe uma área prioritária, tudo que chega para o tribunal tem que ser analisado. Doutor Aécio, mesmo com essa quantidade reduzida de procuradores de contas, né, nós podemos dizer que a Procuradoria tem condições estruturais para exercer o seu trabalho? Eu acredito que sim, mesmo com esse reduzido número de procuradores, os pareceres são emitidos em um prazo razoável e nós emitimos por ano milhares de pareceres em processos que são submetidos à nossa apreciação, seja de contas de governo, seja de contas de gestão, seja de representação, tomadas de contas. E além disso, nós temos uma atuação proativa, nós provocamos o controle externo muitas vezes. A atuação do Ministério Público de Contas não se resume a ser um parecerista. Muitas vezes nós provocamos por meio de representações, por meio da solicitação de realização de auditorias
ou de inspeções. Então, dentro das nossas condições materiais limitadas, e eu acho que isso é uma realidade da administração pública hoje, nesse cenário de escassez de recursos públicos, a gente, eu acho que faz um bom trabalho, sim. Doutor Aécio, nos últimos tempos tem se falado muito em desvio de recursos de emendas parlamentares. A Procuradoria de Contas ainda está fora da avaliação, do exame dessas liberações de recursos de emendas parlamentares para os municípios? Sobre as emendas parlamentares, realmente existe um debate, né, muito grande hoje na imprensa, no setor da política, mas existe uma discussão até sobre a competência do Tribunal de Contas, porque como esse recurso vem da União, discute-se até se esse recurso tem que ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União ou pelo Tribunal de Contas do Estado. Pelas decisões mais recentes, eu acho que existe ali e eu acho que a saída mais adequada é de se reconhecer que exista uma atuação concorrente, tanto do Tribunal de Contas como do Tribunal de Contas, tanto do Tribunal de Contas da União como do Tribunal de Contas do Estado. Tanto é que os prefeitos que recebem emendas, eles têm a obrigação legal de prestar contas dessas emendas, dizer o que foi feito com esse recurso dessas emendas para o Tribunal de Contas do Estado. Então, recentemente, seguindo até uma orientação do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas expediu um ofício circular reiterando a necessidade dessa prestação de contas e vamos avaliar os desdobramentos aí das discussões sobre a competência, e uma vez firmada a competência do Tribunal de Contas do Estado, seguramente esses recursos vão ser fiscalizados também pelo TCE. Doutor Aécio, constantemente nós estamos recebendo informações sobre a atuação do Ministério Público Estadual, que é diferente do Ministério Público de Contas, de atuação em prefeituras nos vários setores, recomendando que a prefeitura tal não faça festa tal, gastando com pagamento de artistas, aquilo outro, enfim. De repente parece até uma intromissão do Tribunal de Contas comum junto ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado. Como é que vocês se relacionam com relação a isso? Eu não vejo como intromissão. Eu acho que o Ministério Público Estadual ele tem um escopo de atuação muito mais amplo do que o nosso, né? O Ministério Público Estadual é o órgão acusador no processo penal, atua na área da infância, atua na área civil, atua na área da defesa do meio ambiente e atua na defesa do patrimônio público. Então, essa atuação eu vejo como natural. Nós temos uma interação muito boa com o Ministério Público Estadual, inclusive alguns contatos em municípios, o promotor às vezes nos procura para pedir alguma orientação em relação à matéria que nós dominamos melhor e da mesma forma nós consultamos também. Então, vejo como natural essa concorrência de competências. E às vezes até acontece de haver entendimentos divergentes entre o procurador e o promotor, o que eu também vejo como natural e como até saudável, né? Eu digo sim, o importante não é que todos pensem da mesma forma, mas que todos pensem baseados no interesse público e se baseiem, né, fundamentem na Constituição e na lei. Especificamente sobre essa questão dos gastos com festas, é um assunto também realmente muito sensível. O que eu costumo defender é que, de uma maneira geral, essa decisão alocativa de recursos em uma festa, em uma comemoração, não deve ser submetida ao crivo do Tribunal de Contas. É uma decisão política alocativa, né? O gestor foi eleito e resolveu gastar naquela festividade. Nós só entramos em ação, acho que o tribunal deve entrar naqueles casos excepcionais. Digamos, o município está em situação de emergência enfrentando uma seca. E aí me parece que aí, sob o viés da economicidade, não faz sentido que o município gaste milhares ou às vezes milhões de reais com uma festa. Mas salvo essas situações excepcionais, acho que entra na discricionalidade do gestor, desde que
as licitações sejam corretamente executadas, os contratos sejam corretamente executados, sem superfaturamento, sem direcionamento. Para mim, essa é a maior preocupação. E quando é que você pode constatar que houve superfaturamento, que a empresa que contratou os artistas tem um contrato de gaveta com o prefeito, com a prefeita, com o irmão, isso, aquilo outro? Contratação de artistas é sempre um assunto mais difícil de fiscalizar porque não é tabelado, mas existem parâmetros. Para demonstrar a compatibilidade do preço com o preço de mercado, você pode exigir, por exemplo, contratos firmados com outros particulares ou com entes públicos. Aí existe uma discussão sobre as datas comemorativas, a remuneração desses artistas é maior, mas apesar de ser mais difícil, também é possível estabelecer critérios para verificar se há ou não sobrepreço, e o Tribunal de Contas, inclusive, já, com base nesses critérios, fez apurações e identificou indícios de sobrepreço nessas contratações. O Ministério Público Comum tem agido muito com relação a isso, não é? Recomendando a suspensão de contrato com os artistas, o custo da festa e tudo. Eu não estou repetindo a mesma pergunta, mas nesses casos, a Procuradoria de Contas do Tribunal não deveria abrir mais os olhos com relação àquele caso? Por exemplo, nós temos aqui o município de Nova Russas. Nova Russas é comandado pela prefeita, que é mulher do deputado federal Júnior Mano, hoje o nome mais citado como vendedor de emendas parlamentares. Nesse município de Nova Russas, o setor de saúde é um caos. O município não tem uma ambulância. Uma ambulância. Uma pessoa que sentir lá um mal súbito, uma doença qualquer, não pode ser diagnosticada porque não tem médicos capazes de fazer, capazes até tem. No setor público não tem médicos para diagnosticar isso. E o socorro principal é pedir uma ambulância do município de Crateús. No entanto, esse município de Nova Russas é um dos municípios mais festeiros do Ceará, com artistas caros. Disse no comum, por exemplo, que essa empresa lá do Wesley Safadão, que é comandada pelo irmão dele, é o sócio de gaveta do deputado federal. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com o tribunal, a Procuradoria de Contas não vai atrás dessa história de ouvir dizer, tem que ir na realidade. Mas nesses casos, por exemplo, o Ministério Público Comum chega e diz, olha, não dá para fazer a festa. Nós recomendamos que não se faça a festa. E propõe uma ação qualquer para impedir a festa. Não chama a atenção da Procuradoria de Contas do Estado um fato desse? Como é que o município que não tem uma ambulância se justifica uma situação dessa? O município é relativamente grande. Eu não tenho como comentar casos de municípios específicos, absolutamente. Até porque não tenho informações concretas, registradas no processo sobre isso. Mas o que eu posso falar em tese é isso. Essa decisão alocativa, para casos gerais, sem falar de nenhum município específico, o tribunal pode controlar em casos excepcionais. Se o município demonstra uma falta de capacidade econômica gritante, de modo que os serviços essenciais não estão sendo prestados adequadamente para a sociedade, qualquer que seja o município, eu penso que não se justifica o gasto. Salvo dessas situações, e aí qualquer município, e talvez até o Estado, Agora, sim, esses festejos normalmente são justificados por movimentos no turismo, pelo próprio lazer da população. Então, assim, em situações, condições normais, não deve haver na minha opinião, essa intromissão. Mas em casos excepcionais, se justifica e o tribunal até já fez um trabalho na época das festas de carnaval, que isso era muito
hoje não, mas quando os municípios enfrentavam um problema de seca muito grande, o tribunal atuou para cessar esses gastos excessivos com festividades. Mas, assim, acho que em situações em que os serviços públicos estão sendo prestados de forma deficiente, que está comprovada uma escassez de recursos públicos, não se justifica em nenhuma hipótese o gasto com festas. Doutor Laércio, a Procuradoria discute essa história do poder discricionário do prefeito, do governador, do chefe de poder, para tomar alguma posição. Bom, o prefeito tem o poder discricionário de dizer: eu quero fazer uma festa, comemorar o município, comemorar meu aniversário, comemorar qualquer outra coisa. Ele tem esse poder discricionário, né? Agora, será que esse poder discricionário dele é absoluto em relação a isso? De jeito nenhum. Acho que no regime democrático e republicano não há poderes absolutos nem direitos absolutos. Mas existe toda uma estrutura para que se realize um gasto público. O gasto público, para ser realizado, ele tem que estar previsto no orçamento, que normalmente é proposto pelo prefeito e aprovado pelo Poder Legislativo. E aí, ao longo do exercício, o prefeito vai determinar qual é o melhor momento de executar aquele gasto público, ou se, por conta das contingências do exercício, ele não deve ser executado naquele exercício. Então, e esse gasto público ele é dividido lá dentro do orçamento por dotações. Eu não posso pegar, por exemplo, a verba da saúde e realizar uma festa com essa verba. Você mencionou também a realização de comemorar o próprio aniversário. Isso aí também não pode. Aí foi o excesso meu aqui, né? O aniversário do município se justifica. Muitos municípios comemoram o seu aniversário. Então, existe toda uma estrutura para justificar aquele gasto. Agora, se existe uma dotação orçamentária específica que pode se incluir aí na Secretaria de Cultura para festejos, o Poder Legislativo concordou com aquele gasto. E o prefeito, quando chegou lá, na data do aniversário do município, achou que era conveniente, eu não vejo em si uma irregularidade aí. Agora, volto a repetir, se detecta-se uma falência no sistema de saúde, não tem transporte escolar, as estradas não estão pavimentadas, não tem coleta de lixo no município, vai se gastar com festejos? Aí entra a questão da falta de razoabilidade. E aí, seja o Ministério Público Estadual, seja o Tribunal de Contas, acho que podem interferir para fazer uma recomendação, uma determinação, para que o gestor reavalie a relevância e a conveniência daquele gasto. Doutor José Aécio Vasconcelos Filho, Procurador-Geral de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sou muito grato pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder. Espero contar com a sua colaboração em outras oportunidades. Eu que agradeço, reitero que para mim é uma honra estar aqui hoje pela primeira vez e estou à disposição sempre. Nos procure, acho que não só aqui para a TV da Transparência, mas aproveitar o ensejo para reafirmar o compromisso do Ministério Público de Contas com o cidadão cearense. Como eu disse aqui, um dos nossos objetivos é aumentar, reforçar o nosso contato com a sociedade, então nós também estamos à disposição lá da imprensa e dos cidadãos para fortalecer o controle da gestão pública. Obrigado.